días a todos, bienvenidos. Estamos aquí en el Centro Becerra de Meneses, gracias a Dios, un día más, un domingo más, recibiendo las bendiciones de esta casa hermosa. Estamos impartiendo el Evangelio en español, como todos los domingos. Somos una organización sin fines de lucro. Solo operamos con voluntarios y donaciones. Nuestra misión es estudiar el espiritismo y promover la práctica de la caridad espiritual y material. Esta conferencia será transmitida en vivo por www.youtube.com Becerra Miami. Reitero una vez más, trabajamos solamente con donaciones. Todas estas donaciones son vertidas a la sociedad, a nuestra gente amada, para el beneficio de todo aquel que necesita recibirlo. Los invitamos a escuchar los audios sobre temas doctrinarios en nuestra emisora Becerra Online. Los temas están en portugués, inglés y en español. Es muy fácil. Entre en el sitio radioespiritista.com y seleccione el programa que usted desea escuchar. En la lectura de hoy, del Pan Nuestro, de nuestro hermano Chico Xavier, tenemos: sigamos hasta allá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será concedido. En la oración dominical, Jesús enseña a sus colaboradores la necesidad de la plena obediencia en los designios del Padre. El Maestro sabía que la voluntad humana es aún muy frágil y que innumerables luchas rodean a la criatura hasta que aprenda a establecer la unión con lo divino. A pesar de ello, gracias a Dios, la lección de la oración ha sido siempre interpretada por la mayoría de los creyentes como un recurso para obtener fácilmente el amparo celestial. Muchos piden determinados favores y recitan en forma maquinal las fórmulas verbales. Ciertamente que sus caprichos inmediatos no pueden ser satisfechos, porque en el estado de caída o de ignorancia en que se encuentran los espíritus, éste ha de necesitar ante todo aprender a someterse a los designios divinos que le conciernen. No obstante eso, alcanzaremos el momento en que las oraciones serán atendidas íntegramente. Llegaremos a este nivel cuando estemos espiritualmente en Cristo. Entonces, todo lo que querramos nos será concedido, porque habremos penetrado y comprometido el justo sentido de cada cosa y la finalidad de cada circunstancia. Estaremos aptos para desear y para pedir en unión con Jesús. Y entonces, la vida se nos presentará con sus verdaderas características de infinito, eternidad, renovación y belleza. En la condición de encarnados o desencarnados, aún estamos caminando hacia el Maestro, con el fin de poder llegar a la unión gloriosa con su amor. Mientras alcanzamos esta meta de acercamiento, trabajemos y vigilemos para comprender la voluntad divina. En la lectura de hoy, Emmanuel explica cómo los seguidores de Jesús deben observar los planes del Padre. El Maestro sabía que los humanos eran aún frágiles, yo creo que todavía somos, y rodeados de batallas que tenían que vencer para establecer una relación más cercana a la divinidad. Muchos piden favores especiales, mientras que rezan mecánicamente, pero deben primero aprender a ceder ante los designios divinos que se les conciernen. Nuestros rezos están escuchados cuando estemos espiritualmente en sintonía con el Cristo, porque sólo entonces habremos comprendido la razón justa y el porqué de cada cosa y cada circunstancia. Hasta que lleguemos allí, trabajemos
y seamos vigilantes para poder comprender la voluntad divina. Yo creo que en estos párrafos está encerrado el real misterio, el real sentido de nuestra vida, el real aprendizaje en cada nivel que tenemos. Cuando logremos entender lo que realmente necesitamos para evolucionar como espíritus, es donde vamos realmente a conseguir la felicidad que muchos dicen que no es posible, y es posible. En la oración de hoy quiero pedirles a todos un momento de paz, de tranquilidad y de agradecimiento, que elevemos nuestra mente y nuestro corazón a nuestro divino Padre misericordioso, Dios eterno, nuestro divino Maestro Jesús de Nazaret, luz eterna, al Dr. Becerra de Meneses y a todos los espíritus mentores de esta casa, para agradecerles en primera instancia tener la oportunidad de aprender y alimentarnos y disfrutar de cada domingo de luz y de paz, que es cada día, no es solo cada domingo, en la medida que podamos entender el mensaje que Jesús nos trajo cuando pisó esta tierra. Quiero pedirles a todos que estén agradecidos con cada oportunidad, con cada bendición, con cada cosa que la vida, Dios y sus ángeles de la guarda le permiten disfrutar cada día. Y que tratemos en la medida de que podamos entender nuestro designio, nuestro trabajo en la tierra, podamos ayudar a nuestros seres amados y a todo aquel que nos extienda su mano. Elevemos nuestra mente y nuestro corazón para todos esos pueblos que están sufriendo y le demos luz, paz, amor y amparo. Y gracias, infinitas gracias a todos por haber venido un día más y por darse el chance de aprender de esta doctrina hermosa que se llama espiritismo. Quiero hacerles un breve comentario. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de tener el regalo increíble de poder aprender por intermedio de lo que hoy sabemos que son medium, de personas que son realmente mensajeras de su luz, de su paz, de su amor, sin despreciar a nadie. Esta casa tiene muchas personas que cuentan con esa iluminación, pero en especial quiero realmente mencionar a una persona que a mí, en lo personal, siempre me deja en el subconsciente un mensaje de luz, de esperanza, de paz, de amor, de seguridad, de firmeza, de convicción propia. Y les quiero regalar la oportunidad de que lo comprueben por ustedes mismos. Esta persona se llama Marcelo. Es un gran amigo y un gran hermano. Y que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Buenos días. Que la paz de nuestro Maestro Jesús nos involucre, nos pueda sostener para que tengamos una mañana provechosa de comprensión de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de ese dulce Evangelio, para que podamos aprovechar todo que en verdad hay como material y herramienta para nuestro crecimiento, para que podamos mejorar a cada día. Yo voy a pedir disculpas a nuestros hermanos hispánicos porque a nuestra querida Maggie pidió para hacer la charla en portugués. Seguramente porque mi portuñol es muy malo. Entonces la gente no está me comprendiendo. Entonces yo voy a hablar en portugués mismo. Pero los slides van a seguir en español para que tengamos las dos cosas, para que puedan leer en español y talvez compreender um pouquinho em português também, ok? Então, pedindo aí mais uma vez desculpa, nós vamos seguindo com essa mensagem tão valorosa para nós. Nós estamos vivendo um momento interessante no planeta. Eu vou falar bem devagar para que vocês me compreendam. Despacito. Nós estamos vivendo um momento muito interessante no planeta, onde as coisas estão se sucedendo
estão acontecendo e nós assumimos uma expectativa de como algo de fenomenal, algo de fora para dentro, viesse trazer para nós a tão sonhada, a tão esperada paz, esse amor que muita gente às vezes fala, nossa, está faltando amor na humanidade. As atitudes que a gente tem visto é falta de amor. Ou seja, como se nós tivéssemos numa grande expectativa que o mundo mudasse para um estado de sentimento, de posse de algo, que nós perguntamos, aonde está em nós esse sentido de paz? Aonde está em nós esse sentido de amor? Porque essa proposta de amar ao próximo como a si mesmo não é só uma proposta trazida pelo Cristo. Não é uma assertiva, não é um sentimento, um convite, uma proposta do Cristo apenas para nós. Através de muitos mensageiros, nós já estamos recebendo essa solicitação para pensarmos verdadeiramente no sentido, no que representa amar ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos ver hoje, em 50 minutos, se possível, né? Eu sempre peço um pouquinho mais, mas não dá, tem que ter disciplina. Então, teremos que terminar no horário exato. Nós vamos tentar, nesses 50 minutos, pensar um pouco sobre o que vem a ser essa possibilidade de compreender um pouquinho do Evangelho no que tange essa questão de amar ao próximo como a si mesmo. Vale lembrar que nesses 50 minutos nós não temos aqui um espaço de diálogo, porque se fôssemos dialogar, se fôssemos interagir, passaríamos a tarde toda, que seria um grande prazer, mas também não é possível. Então a gente convida, a gente faz um convite para todos, uma invitação para que todos venham estudar conosco. Estudar a doutrina espírita. Ter a possibilidade de compreender mais e mais esses ensinamentos, como bem disse o nosso querido irmão Nestor. Que é a oportunidade de nós estarmos não só em contato com a espiritualidade, mas através da interação, trazermos diversos pontos de vista para sermos banhados pela luz da doutrina espírita. Então, às segundas-feiras, lunes, vamos ter o estudo em português, em inglês, e martes, nas terças, nós vamos ter o estudo em espanhol. Estão todos convidados, ok? Então, nesse capítulo, percebam o que nos coloca em condição de entendimento. Primeiro, nós temos nesse capítulo o maior mandamento. Por que o maior mandamento? Porque é o mandamento mais significativo da humanidade. Ou seja, vem de cima para baixo, vem do Criador, vem do Pai. Então é o maior mandamento. Vocês sabem quanto tempo nós recebemos os 10 mandamentos? Sabem quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Pelo menos mais de 4.000 anos nós recebemos. Dá nas duas mãos. 10 mandamentos. Desses 10, o maior, o Cristo, veio nos lembrar pessoalmente, em carne e osso. Veio nos dizer e nos exemplificar pessoalmente como praticar o maior mandamento. Sabemos qual é o maior mandamento? Seguramente? Estamos seguros que sabemos? Ok. Então vamos ver mais adelante. Fazer os outros o que gostaríamos que os outros fizessem. É uma proposta, é uma condição que nós vamos ver adiante,
da tão esperada, da tão desejada felicidade, que nosso irmão também comentou na leitura do livro Pão Nosso. Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Percebam a profundidade desse capítulo. Não vai dar para 50 minutos a gente entender tudo. Tem uma parábola muito interessante que está dentro do Evangelho, que fala sobre credor e devedor, né? Há credores e deudores. Quem é credor e quem é devedor nesse planeta? Nós somos credores ou devedores? Em alguns momentos temos créditos, pero nosso caderno de dívida, né? Antigamente, lá no Brasil, no interior, antigamente não, até hoje tem um caderninho de anotação das coisas que você vai lá na bodeguita, lá no mercadinho e saca, né? E as coisas e vai anotando no caderno. Então a dívida vai aumentando. Chega uma hora que a gente olha e fala assim, mas eu devo isso tudo? E um pouco mais, né? Então, a parábola fala disso, né? Desse momento que somos credores e desse momento que somos devedores, para a gente entender, né? Entender como é perdoar a dívida. Sabemos perdoar a dívida? Para pensar, tá bom? Dar a César o que é de César. É um entendimento de um respeito mútuo, né? O que pertence ao outro, há um limite das coisas que nós devemos atuar dentro desse limite. Então, Cristo veio falar disso, dá a César o que é de César. Os espíritos aí vêm, uma vez mais, nos instruir acerca do amor. Falar de amor é algo que sempre acaba me emocionando muito, porque, em verdade, a gente fala de alguma coisa que ainda está muito, de maneira substancial, né? De maneira como verdadeira conquista, ainda está muito distante de nós. E a gente também vai procurar entender isso. Vamos falar uma coisa que os vizinhos nossos têm muito, né? Nossos vizinhos. Egoísmo. Os vizinhos são muito egoístas, nossos vizinhos. Então, vamos falar sobre nossos vizinhos, tá bom? Os egoístas. A fé e a caridade, ou seja, as duas conquistas da alma que precisam estar muito bem ajustadas para que verdadeiramente você possa exercer, né, a prática de servir, de ser útil, de doar, e a caridade para os assassinos, né, os criminosos, aqueles que caminham à margem da lei, né, eles que matam. A gente vai ver isso, né? Se só realmente é criminoso quem tira a vida do outro, né? Ou se matar sonhos também é crime. Permisso. E, por último, uma pergunta. Deve-se expor a vida para salvar alguém que fez um mal, conhecidamente um malfeitor? É lícito que se faça isso, que você exponha a sua vida para proteger alguém que você tem conhecimento que é uma pessoa que caminha pela senda do mal. Então, observem, meus irmãos queridos, que nós buscamos a paz, que nós buscamos o amor de uma forma que parece que está muito distante de nós. E o Evangelho nos traz isso de uma maneira tão bem estruturada, de uma maneira tão bem profunda, que a pergunta que fica: o que nos falta? O que nos falta? Porque nós temos material, recurso suficiente há pelo menos alguns milhares de anos ao longo de nossa caminhada. Então, vamos começar a pensar o seguinte. Olha só o que Kardec perguntou aos espíritos.
Dentro de um planeta de provas e de expiações como o nosso planeta, né? É possível ser feliz? Lembrando a lição do Pão Nosso. É possível a felicidade nesse planeta? Ou existe uma felicidade relativa, né? E aí, olha só que coisa interessante, porque essa pergunta a gente faz, né? A gente quer ser feliz ou não quer? Isso não é uma coisa que motiva nós, a busca da felicidade, porque nós fomos criados para sermos felizes. Está na essência da criação. Então, buscar a felicidade é uma coisa que fazemos constantemente. Porém, a questão é como atingir, como chegar a esse estado de felicidade. Aí olha o que os espíritos respondem. Se não me falha a memória, é São Luís que responde isso. No que tange, no que diz respeito à vida material, a posse do necessário. Ele disse para nós, ele relacionou para nós o que é necessário? Ele fala para a gente o que é necessário? Necessário é exclusivamente de fórum íntimo. Cada um sabe o que é necessário para mim. Então essa é uma discussão vã. Por quê? Porque não adianta a gente dizer que mira, el muchacho tiene 3 coches. Porque, por exemplo, se ele é um médico, ele tem 3, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Né? Se ele precisa de realmente se mobilizar, ele não pode ficar sem. É um exemplo que nós estamos dando. Por quê? Porque é relativo. O que é necessário para um pode ser supérfluo para outro. O outro pode ter em abundância e falta para o outro. Então, essa relatividade. Nós sabemos que a posse do necessário está intimamente, diretamente vinculado às nossas conquistas ou à nossa capacidade de administrar a matéria. Ou seja, aquilo que a gente é capaz de ter, ou melhor, de usufruir, sem estar devidamente preso. Então, no que diz respeito à vida material, olha só como é cuidadoso, como os espíritos são cuidadosos. Posse do necessário. Mas não fala o que é necessário. Porque cada um sabe qual é a sua expectativa do necessário. Percebem? Mais adiante ele diz, no que diz respeito à vida moral, ou seja, a vida do espírito, das conquistas morais do espírito, hoje eu vou dar trabalho para a câmera, tá? Vou ficar lá e cá e lá e a câmera vai me acompanhar. No que diz respeito à vida moral, nós temos que conquistar a consciência, a paz de consciência. A consciência tranquila. Do quê? Que acertou nos números da loteria? Nos deixa com consciência tranquila? Que fomos agraciados com um prêmio maravilhoso, com as nossas honrarias, que nos dá consciência tranquila? Ou a compreensão e o cumprimento das leis, do dever de cada coisa que nos compete. Então, a buena consciência é a consciência do espírito que está caminhando de par com as leis. Então, quando você pratica algo que está de conformidade, coerente com as leis de Deus, seu estado consciencial te traz a paz. Por isso que a paz é um estado consciencial, é um estado da alma. Não é um produto que nós compramos, pegamos na prateleira, porque é interessante, né? A gente pede a Deus como se fosse um objeto. Senhor, dai-me paz, dai-me a botella d'água. E esquecemos que é a consciência do dever cumprido, daquilo que nós devemos fazer. E, olha só, na vida material, uma coisa. Para a vida moral, 2 condições para a nossa felicidade,
que é a fé no futuro. Ou seja, viver a vida planejando, pensando no futuro, construindo o futuro, construindo com atitudes, com a perspectiva de vida futura, não somente do que nós temos hoje fisicamente, do que usufruímos hoje fisicamente, mas uma visão de eternidade. Tem coisas que eu não sou capaz de conquistar hoje, mas na visão futura eu sei que eu vou poder trabalhar isso. Eu vou ter condição de trabalhar isso. Isso me traz um estado de felicidade. Isso nos possibilita sentir, perceber as coisas da vida e se comportar, se posicionar perante as coisas da vida de maneira feliz. Vejam como é simples ser feliz, gente. Imaginava que era tão simples ser feliz assim? 3 coisas. Posse, material, posse do necessário, moral. Consciência tranquila, fé no futuro. Só, that's it. Podemos sair daqui felizes hoje? Sei não, hein? Vocês estão bem desanimados, hein? Nossa. Ok, então, vamos pensar no seguinte, né? Amar o próximo, amar ao próximo como se ama, né? Como você é capaz de se amar. Primeiro ponto, o quanto nós somos capazes de sentir amor por nós mesmos. Tempo para pensar. Quando a gente fica, por exemplo, muito tempo nos culpando por algum ato cometido, isso é uma postura de compreensão que nós somos falíveis, que nós vamos cometer erros, ou é verdadeiramente, né, um sentimento de inobservância desse estado de falibilidade ou de limitações que ainda nós estamos. Ou seja, quando eu fico me punindo por muito tempo, eu estou demonstrando amor por mim mesmo? Quando eu não cuido do meu corpo, por exemplo, é uma demonstração de amor? É para nós pensarmos. Por quê? Porque é muito claro. Amar ao próximo como a ti mesmo. É uma condição. Ninguém é capaz de sentir algo sublime por outro se não adquiriu a conquista desse sentimento, se não logrou alcançar dentro de si esse sentimento. É incompatível. É um recurso condicional. Então, você pode te achar legalzinho, nice, mas não é verdadeiramente amar, porque amar envolve compreensão verdadeiramente dos seus limites. E compreender verdadeiramente seus limites representa que a possibilidade de você compreender o limite alheio, do outro. E aí, ó, eu me compreendo e compreendo o outro. Opa, começa a fazer sentido. E aí, eu sou capaz, tendo como base os meus anseios, os meus desejos, as minhas perspectivas, eu começo a entender que o outro também gostaria. É bom, é prazeroso desfrutarmos de uma roupa nova, por exemplo? Facinho, né? Sim. É bom desfrutarmos de uma casa confortável? Sim. É bom termos um carro confortável? Tudo que diz respeito aos exemplos da vida material. É bom? Claro. É bom desfrutarmos de uma boa comida? De uma boa gastronomia? Sem dúvida. Então, se é bom para mim, é bom para quem mais? Para a humanidade. Todos têm o mesmo direito. Quando a gente vê alguém roubar um sapato, um tênis, né, de outro,
a primeira coisa que a gente faz é julgar o ato, né? É claro, ninguém aqui está fazendo apologia, incentivando atitudes criminais, mas não é possível a gente compreender que quem está roubando, muitas vezes não tem recurso para ter e está indo em busca de uma maneira ilícita e incorreta, mas tem o desejo de possuir aquilo. Então, partindo da compreensão que todos têm o mesmo desejo, a mesma ambição, a vontade de conquistas, guardados as devidas proporções, o devido grau de desenvolvimento de cada um, seguramente é compreensível determinadas atitudes. Então, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos é uma postura que nós assumimos a partir dessa compreensão. Essa foi uma imagem, uma foto captada por um repórter fotográfico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cara tirando a sandália dele para dar uma pessoa. O que representa para vocês essa imagem? Olhando para o conjunto de fatores, o que pode representar para cada um de nós essa imagem? A compreensão do amar ao próximo como a si mesmo? O entendimento do que aquilo que muitas vezes me sobra em abundância, eu tenho muito, é extremamente escasso, falta muito no outro, é extremamente necessário para o outro. Então, quem já caminhou pela estrada com os pés descalços, fazendo ferida nos seus pés, sentindo dor nos pés, sabe a falta que faz um sapato. Quem já passou pela dor da vida sabe o peso que isso tem na alma. Então, um irmão de caminhada que já compreende isso, ele já não mais sente apenas as suas próprias necessidades. Ele vive pensando na necessidade que cada um tem, que cada um traz em si. Não importa se é um mendigo, não importa se é uma pessoa, como se diz no vulgo, que perdeu o juízo, não importa se é uma pessoa que está passando por dificuldade na vida, mas é um irmão de caminhada e que tem sua necessidade. E qual a nossa perspectiva em relação a isso? Muitas vezes a gente caminha pela rua, a gente sequer observa quem está ao nosso lado. Muitas vezes a gente vive uma vida inteira e sequer está atento para aquele que vive ao nosso lado. Por isso que é amar ao próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem convive todo dia com a gente. Quem está na lide. Quem está caminhando conosco a todo momento. Esse é o próximo. E se eu ampliar a minha perspectiva de humanidade, se eu não viver apenas o meu mundinho interior, meu espaço limitado, essa visão de próximo vai tomar uma proporção magnífica. Vai ultrapassar fronteiras. Vai chegar a continentes aonde a gente sequer imaginou um dia, como os nossos irmãos africanos, por exemplo, que dioturnamente, ou seja, noite e dia, dia e noite, sofrem com fome. E a gente tem a capacidade de pegar um prato de comida porque não gostou da comida e a gente waste. A gente joga fora o que a gente não gosta. E a gente fala que o mundo está sem amor. É a percepção, meus irmãos. É o olhar. É o sentimento que vai nascendo, vai brotando, vai crescendo em nós,
E de pouco a pouco a gente vai tomando posse disso, ao ponto que ninguém mais vai passar na rua desapercebido se está necessitado de alguma coisa. Uma vez a gente estava viajando lá no Brasil para fazer um trabalho em uma dessas cidades, e a noite já caía, estávamos viajando em grupo de carros. E eu era o último carro do grupo, porque a gente tinha um esquema de caminhar junto, né, para proteger aquelas pessoas que não tinham maior conhecimento de manejar em las carreteiras, em dirigir na estrada. Então, a gente caminhava, eu estava em último. E, de repente, a estrada já de noite escurecendo, eu percebi alguma coisa acontecendo na pista vindo na direção contrária. Aí eu parei o carro imediatamente, falei para minha esposa, eu falei, aconteceu um acidente ali. Ela falou, mas como é que você viu? Eu parei o carro, já era, repito, de noite, dei marcha ré e o grupo foi embora. Dei marcha ré e quando nós fomos ver, um motoqueiro, uma pessoa que estava numa motocicleta, havia caído. E naquele momento que eu parei o carro, eu não pensei em absolutamente nada, a não ser ficar cuidando da pessoa ali. E ficamos até chegar o socorro, depois chegou a família. E aí o grupo seguiu, mais adiante sentiram minha falta, pararam para saber o que aconteceu, mas não tinha comunicação porque o sinal era muito ruim. E aí, quando nós saímos da situação e seguimos, encontramos o grupo, que a gente tinha planejado parar num determinado ponto, e aí o pessoal seguiu para esse ponto e ficaram lá, me esperando, e depois nós chegamos, e aí relatamos o que aconteceu. E a companheira fez um comentário muito interessante, ela disse assim, Marcelo, que coisa. Enquanto nós dirigimos preocupado com o que está na estrada apenas, com os perigos da estrada, você conseguiu perceber algo que estava completamente fora do ângulo. Então, a percepção do outro tem que passar do ângulo natural que nós olhamos a vida, o ângulo comum, porque nós olhamos a vida por um ângulo comum, igual, o mesmo, todo dia. É a rotina da vida. Nós acordamos da mesma maneira todo dia. Seguimos um ritual diário. Terminamos o dia sempre do mesmo jeito. E a pergunta é, com que perspectiva nós passamos pela vida? É uma reflexão, meus irmãos. É uma reflexão. Então, assim, quando a gente diz que no capítulo a gente tem um roteiro seguro para que nós possamos avaliar, mensurar o que há em nós, o que verdadeiramente nos posicionar diante da vida, está aí, ó. Não há um guia, um roteiro mais seguro do que ter como a possibilidade de compreender o que é olhar para o outro, compreender a necessidade do outro e ver o que está dentro de você que é possível que se faça ao outro. Porque sempre há algo em nós que nós somos capazes de doar ao outro, de dar o que nós temos de melhor. Então, não há roteiro mais seguro do que esse, de usar essa medida, né? Uma vez perguntaram a uma companheira, Ana Guimarães, qual é o roteiro da felicidade? Qual a receita para a felicidade no seu casamento de tantos anos? E ela respondeu no programa de televisão, a receita para ser feliz no casamento não existe. Agora, a receita que eu procuro utilizar é a que Cristo nos ensinou. Fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. É mais ou menos assim no matrimônio, tá? É mais ou menos dizer isso. Quer ser feliz no matrimônio? Faça o outro feliz.
Eita. Ei, Marcelo. Desculpa. Você é legalzinho. Você é um gordinho maneiro, que agora já nem tão gordinho assim. Mas não dá. Vem com essa história que casar para fazer o outro feliz. Não dá. Essa historinha de Santa Claus, né? Aquelas coisinhas que a gente ouve na literatura, isso aí não dá, né? É compreensível esse pensamento, porque eu também pensava assim. Quando eu busquei, por exemplo, a casa espírita lá no Brasil, que eu frequentava, eu busquei com a perspectiva de ajuda na minha relação matrimonial. Porque eu pensava que o problema estava na patroa. O problema, ela veio com defeito de fábrica, né? Os pais não me avisaram que estava, né, com defeito, então eu achei que comprei. Vocês estão entendendo, nossos irmãos? É como eu tivesse buscado a uma muchacha com defeito em meu matrimônio. Ou seja, eu pensava que tinha alguma coisa errada com ela, porque ela não estava me fazendo feliz, né? Não estava fazendo as coisas que eu queria muito, né? Jogaram na pelota com meu amigo, pero ella se molestava com isso. Salir para jogar, não? São coisas que a gente faz, que a gente fala assim, opa, peraí, mas eu tenho direito. Ok. Só que os direitos são iguais, né? São iguais. Essa perspectiva, não, repito, não sou eu que estou trazendo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, os senhores podem ir lá buscar, que verão. Ainda no item 4, percebam, né, essa provocação. Com que direito eu vou exigir de nossos semelhantes melhor, né, postura, né, de procedimento, de indulgência, de benevolência, de afeto para com os outros, se eu mesmo não demonstro isso? Que é uma outra coisa muito interessante, o quanto nós somos capazes de criar uma expectativa dos outros, em relação aos outros, cobrar isso dos outros, né? Você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz caridade, você não ajuda, né? Mas é uma questão, como, com que direito nós fazemos isso? E aí tem uma coisa muito interessante, uma palavrinha que é muito mal compreendida, né? E se mal compreendida, seguramente mal praticada, né? Que se chama o valor do respeito, né? Eu sou afetuoso com as pessoas. Uma pergunta aqui, pode se manifestar, tá bom? Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de receber maus tratos? Se não se sentir à vontade, pode falar lá no cantinho depois, no final. Alguém gosta de ser maltratado? Ser tratado de maneira rude? Pode haver alguém com transtornos que pense que é bom receber bolacha, né? Pode existir, sim, com certos graus, né, de transtorno. Mas ninguém, em sua sã natureza, sua sã consciência, gosta de receber palavras ásperas. E é interessante como no nosso dia a dia a gente diz isso para o outro, né? Nossa, você está sendo tão rude comigo. Né? Por que você está sendo tão agressivo? Né? Então, reconheço minhas faltas. Isso são só exemplos que nós estamos pensando, trazendo para refletirmos. Eu reconheço minhas faltas e peço desculpa. Pedir desculpa para determinados grupos étnicos é uma coisa muito
muito complicada. Lá no Brasil, por exemplo, né, existem alguns conceitos que impõem sobre a natureza humana que isso se sobrepõe à natureza espiritual. Um exemplo, homem não chora. Homem não pode chorar. Por quê? Né? Então, assim, você comete um ato, pedir desculpa é sinônimo de fraqueza, debilidade? Eu sou débil porque eu estou reconhecendo uma atitude? Pedir permissão para fazer uma coisa, né? Sentar no lugar do outro ou utilizar algum objeto do outro. É muito comum, às vezes, a gente vê na escola, a criança chega, o ninho chega com um objeto do amiguinho, o pai nem pergunta de onde vem esse objeto. Por que você está com o objeto e esse objeto não te pertence? Não pergunta sequer, se preocupa em saber a origem daquele objeto. E aí, não percebe que está criando uma atitude de subtração repetitiva, ou seja, a criança comete essa atitude e aí cresce achando que pode pegar as coisas sem pedir permissão. A gente fala assim, essa é uma educação antiga que não modernizou. Como assim? Modernizar comportamento não deve nos alijar, tirar de nós a possibilidade de sermos afetuosos, respeitadores. Não pode. Nós não podemos olhar para o modernismo como coisas que seguem evolutivamente, sendo que, moralmente, temos que ser capazes de implementar com fatores que venham a permitir um indivíduo a governar-se, a caminhar cônscio, a caminhar seguro pelo caminho reto, só através de uma educação moral muito bem passada. Então, respeito, olha, não ofender. Tem pessoas que falam assim, eu falo mesmo o que eu penso, doa a quem doer. Já ouviram isso? Os vizinhos, né, falam isso pra caramba, né? Doa a quem doer, eu falo mesmo. Como se fosse uma honraria, né? Como se fosse um aspecto de positividade. Como assim doa a quem doer? Você gosta de ouvir ofensas? Eu repito a pergunta que eu fiz agora há pouco. Nós gostamos de ser ofendidos, de ouvir palavras ofensivas? Essa é a medida, meus irmãos. Não tem outra. Não tem fórmula mágica. Não tem varinha de condom. Não tem quem vá vir e vá mudar essas coisas que não seja a partir da compreensão nossa. Então, por isso, dá a César o que é de César. Ou seja, quando você se ocupa de fazer as coisas que devem ser feitas, respeitando os princípios das coisas, tudo caminha de maneira equilibrada. Porque Jesus, ele foi tentado quando perguntaram isso para ele, né? Queriam ver qual era dele, o que queria dizer. E ele disse, ok, o que está aí na moeda? A imagem de César? Então, dá a César o que é de César, ou seja, cumpra a sua parte, pague seus impostos, faça cumprir com seus deveres. Porém, não esqueça que as coisas do coração, as coisas que vêm de Deus, também são necessárias. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa é uma outra medida muito importante, porque o direito que eu tenho é o mesmo que o outro tem, se estamos em condição de igualdade. Mas ele é o presidente da nação, ok. Que Jesus, que Deus e os Espíritos abençoe, ampare e ajude ele a governar. Mas ele não, em momento algum, em condição moral, em condição de caminhada humana, é melhor ou pior do que qualquer um de nós.
que às vezes a gente não sabe medir essa relação. A gente não sabe bem essa questão de submissão e de respeito. Respeito às ordens, respeito às posições, né? Respeito ao chefe, respeito ao pai, respeito ao filho, respeito ao cônjuge. Respeito àqueles que caminham conosco em todos os ângulos, em todos os sentidos. É a visão de e entendimento do que vem a ser isso. Por quê? Porque Jesus, conhecendo a malícia humana, ele faz, né, ele apresenta uma lição de justiça de que nós temos que dar a cada um o devido respeito que cada um merece. Então, a gente precisa caminhar com esse entendimento e o cumprimento disso, né, o respeito a todos, ele deve ampliar, ele deve fazer parte de todo o nosso contexto de relação. Família, sociedade, autoridade e aqueles indivíduos que compartilham a nossa jornada, a nossa vida. Muito bem. Essa é uma reflexão que eu vou convidar vocês a levar para casa hoje, né? Ou seja, sair daqui com essa reflexão. Sobre amor. Compreensão de uma expressão que é banalizada, que é lançada de uma maneira que a paixão humana, né, dá lugar a essa expressão de maneira tão fácil. Mas para isso a gente precisa entender. Eu peço só alguns minutos para vocês entenderem isso. Por que a gente sente tanta necessidade de amar? Porque isso está em nossa essência, em nossa criação. Quando nós fomos criados por amor e para amar. Só que o que acontece? Nesse processo evolutivo, né, nessa evolução nossa de caminhada de milênios, nosso espírito vem sendo construído, trabalhado, né, passando por uma série de modificações, nós fomos entendendo mais do comportamento automático orgânico, né, dos prazeres do nosso corpo, que se expande a alma, e de pouco a pouco compreendendo os prazeres verdadeiramente da alma. Então, assim, quando a gente fala que existe uma possibilidade de encontrar alguém que vá te corresponder e te encher plenamente de sentimento, né, sublime e elevado, cria-se uma expectativa muito grande de estar diante de um grande amor. Porque a gente sente a necessidade de amar alguém. Isso está em nós, está na nossa natureza. E aí o que a gente faz? A gente se entrega completamente nesse sentimento. E aí, ali adiante, o que acontece? Essa perspectiva ou essa expectativa não se corresponde. Porque aí quebra o encanto, né? Porque conhece, começa a conviver, acorda, dorme, acorda junto, né? Vai vendo os defeitos. E aí o que acontece? Não era o príncipe encantado esperado, né? A Rapunzel, a trança era aplique, era montagem, então... Essa é uma perspectiva que nós temos de nos apaixonarmos e entendermos isso como sentimento amor. Aí vem no Evangelho essa explicação tão clara, porque no início nós somos instintos. Depois, né, um pouquinho mais adiantado, a gente vai começando a ter sensações. E ali adiante, mais modificado, mais transformado, mais sensibilizado com as coisas, a gente passa a ter sentimento. E o ponto mais sublime, o ponto mais elevado do sentimento é o amor.
Então, existe amor à primeira vista? En la primera visión, hay de, ¿usted amor ya en la primera visión? Ya. É possível a gente amar na primeira vez, viu? Nós podemos nos encantar na primeira visão. Mas amor, me perdoem, os amantes, me perdoem, os que acreditam, amor é uma construção muito longa. É um caminho que se trabalha, que se percorre, que se dedica de uma dimensão exata, que precisa ser vivido, precisa ser construído, tijolo a tijolo, peça por peça, como um grande quebra-cabeça. E você vai identificando o que encaixa ali, o que não encaixa, o que não cabe agora, o que cabe mais adiante. Então é um processo. Quanto tempo a gente vai precisar disso? Tenho a menor ideia. Tenho a menor ideia. Eu só sei que numa vida não dá. Numa única existência. Marcelo, e o meu grande amor, como é que fica? Vai ficar bem. Vai caminhar também. Até que a gente descobre que o grande amor é a humanidade. Que a gente foi criado para amar humanitariamente. Esse é o sentido da palavra. Humanidade. É amor ao outro, como Deus habita em você, habita no outro. É amar o outro em humanidade. É a substituição de valores que até então nós entendemos como valores fundamentais. Valores que nos aproximam, como a paixão, esse fogo ardente que queima, né, que faz a gente ter sensações, que é legal, né, de sentir, porém, não é amor. E aí a gente vai, pouco a pouco, descobrindo isso, ao ponto de, e aí quando a gente vê no Evangelho, né, que a gente tem amor por coisas, por objetos, né, por plantas, por animais, né. Eu amo meu carro, não abro mão dele. Tem mulheres que reclamam, ele cuida mais do carro que de mim. Porque é verdade, ele tem um amor, as rodas todas, limpinhas, tudo, né? Tem a posse do bem, né? Que é uma forma de expressão. Está lá no Evangelho. E aí, meus irmãos, como o tempo, né, o pessoal dá passe nesse relógio, porque ele anda, que é uma velocidade bárbara, eu queria trazer essa reflexão para a gente não sair daqui sem ela. Vamos passar um pouquinho mais, né? Passar um pouquinho mais. E aí eu gostaria que a gente chegasse nessa reflexão aqui. Lembram desse irmão? Isso mesmo. Né? Uma pergunta. Não podemos sair daqui sem responder essa pergunta. Esse indivíduo, esse espírito, esse companheiro, pode ser amado? Essas pessoas aqui se sentem capazes de amá-lo? Essas pessoas aqui, vítimas, a porta lá comentando, essas pessoas que passaram por tudo isso, são capazes de amá-lo? Aí vem um outro entendimento que a gente necessita ter da vida. Sabe por quê? Se nós não estamos em Las Vegas, isso não quer dizer que nós estamos livres de qualquer ato, inclusive o nosso próprio ato. Por quê? Porque lá no livro Boa Nova tem uma lição chamada, lição 29, chamada Negação de Pedro. Pedro jurou a Cristo que não iria negá-lo. Lembram disso? Lembram dessa lição? A gente já estudou aqui no nosso culto de terça-feira. E Pedro disse para o Cristo que não iria negá-lo.
E aí, o que o Cristo fala para Pedro? Pedro, o homem no mundo é mais frágil, é mais débil do que perverso. Nós cometemos atos por fragilidade. É claro que não sejamos ingênuos, que existe perversidade, existe ato perverso. Mas o homem no mundo é mais frágil. E sabe quando nós demonstramos nossas fragilidades? Principalmente quando somos ameaçados, como estamos vivendo em tensão. Aproxima-se um furacão. Nossa fragilidade vem à tona. Ouvi dizer que eu vou perder meu emprego. Nós somos assim, débeis, frágeis. Por quê? Porque ainda não temos a compreensão plena do universo. Então, esse irmão de caminhada, que num ato de fragilidade, mas não sei, não importa o que ele tinha nas mãos. O que importa é para ele se sentir livre e para nós não nos sentirmos reféns. Isso aqui foi outra coisa que aconteceu no Brasil. Esse senhor tacou fogo numa creche e matou 8 crianças, se não me falha a memória, e 2 adultos. Então, era um outro caso que a gente queria trazer, né? Então, vejam bem, meus irmãos, o que nós, na condição de aprendizes e de errantes, de frágeis, de débeis, nessa caminhada humana, da conquista do sentimento amor, para com esses irmãos, é a oração. O amor é nesse sentido, porque confiança em quem tirou a vida, né, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, não dá para sentir confiança, mas dá para sentir compaixão. Dá para sentir misericórdia. Dá para sentir que esse irmão necessita tanto, muito mais de oração do que aqueles mesmos que perderam a vida. Porque nós sabemos da consequência do seu ato. Essa é a lição maior que a gente quer tirar, e o tempo urge, e nós gostaríamos muito que nós saíssemos daqui com essa reflexão. Que nosso próximo seja visto, sentido, percebido verdadeiramente como um necessitado de luz, como um necessitado de amor, como um necessitado de compaixão, como cada um de nós somos. Cada um de nós merecemos, em nossos atos, esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Porque raríssimos nesse planeta pode levantar o dedo e dizer assim: eu me conheço plenamente, isso eu não faço. Eu me conheço a tal ponto de dizer que isso eu não cometo. É para nossa reflexão. Muita paz e que Deus abençoe a todos, não só nesse domingo, que seja um domingo de luz, mas uma vida cheia, plena, de muito valor, de muita emoção, e que Deus possa estar junto a cada um de nós. Vamos à nossa oração de encerramento. Senhor de divina luz, quão belo, Senhor, quão esplendoroso é sentir junto a nós almas pequenas, almas ainda vacilantes, mas que não nos falta esse amparo, essa luz, esse bálsamo a nos envolver. Senhor,
Tende compaixão das nossas limitações. Que nossos irmãos amorosos se acerquem de cada um de nós para nos inspirar, Senhor. Amorosa prática do bem. Ah, Senhor, que a vossa luz de cada dia permita-nos a caminhar na sua seara bendita. E que as nossas escolhas, Senhor, sejam sempre amparadas pelas amorosas mãos desses abnegados irmãos. E que essa luz, Senhor, possa se expandir a todos, que saia desse recinto, que atinja os outros recintos, os outros lares, a outros continentes, Senhor. Envolva todo esse planeta num só feixe de luz, fazendo com que o sentido maior de nossa vida possa ser viver para o outro e não por nós mesmos. Permita-nos assim, Senhor, de nossa parte, com muita humildade, encerrarmos a nossa manhã de estudo, de reflexão, guardando em cada um de nós a doce e serena paz de nosso Deus. Que assim seja.